Oi, minha amiga, como é que você tá? Tudo bem? Eu acho que não, né? Bom, minhas amigas, eu vim aqui hoje pra contar uma história pra vocês. Estou aqui cozinhando, mas acabei de ler um comentário. Não tô 100%, como vocês podem ver, tô com a boca toda estourada de herpes. Mas ainda assim, eu vim aqui cumprir o meu compromisso com você, que é te ajudar, minha amiga, a você conseguir, né, ter um melhor relacionamento com você e automaticamente ter um melhor relacionamento com uma outra pessoa, para que você tenha um relacionamento saudável, feliz. Eu acho que todos nós, todas as mulheres merecem isso, né? Vou contar a história de vocês, vou contar a história para vocês do meu ex, o Julian. Gente, Julian, durante muitos anos da minha vida, foi uma pedra no meu sapato. Quando eu conheci esse rapaz, o Julian, eu tava num momento muito difícil, muito carente da minha vida. Porque eu tinha acabado de chegar aqui na França. Era apaixonada por um francês. No final das contas eu descobri que ele mentiu pra mim. Um outro caso que depois, se vocês quiserem, coloquem aqui nos comentários que eu vou fazer questão de vir contar. Mas assim, eu tava muito iludida, então eu tinha acabado de sair de um relacionamento, vamos supor, eu tinha, sei lá, uma semana que esse cara tinha terminado comigo e eu tava naquele desespero pra ter alguém. Tava com aquela sensação assim, ó, rei morto, rei posto. Eu quero ter alguém. Eu acabei de chegar aqui, eu tinha 3 meses de França, tá? Acabei de chegar aqui, eu preciso ter alguém. E a primeira coisa que muitas recém-chegadas fazem, e eu super aconselho, que é uma forma também da gente aprender a língua, é começar a conversar com pessoas, né? Então ali eu fiz o Happn, não é nem Tinder, é Happn. E eu, no meu Happn, o Happn, pra quem não conhece, ele vai cruzando com as pessoas na rua. E aí quando dá match, aquela pessoa também gosta do seu perfil, dá match e você começa a conversar com aquela pessoa. E foi isso que aconteceu, dei match com o Julian. Mas eu lembro muito bem que quando eu vi o perfil dele, prestem atenção nessa história, minhas amigas, para vocês entenderem todo o contexto, porque no final eu vou contextualizar cada situação que eu tô contando aqui. Quando eu vi o perfil dele, eu falei, meu Deus, aquele homem de cinema. Alto, loiro, olhos verdes, a foto dele, ele tava de terno, gravata, e não era aquele terno, gravata fake. Tem uns caras que botam terno e gravata, você sente que é fake. Não, você via que era o perfil dele. Perfil de trabalho até. Então assim, o homem era lindo, sabe? Lindo. Se eu pudesse, eu botava uma foto dele, mas eu não posso, porque senão eu posso ir presa, né? Vai que um dia ele cai num vídeo meu. Mas o fato é que eu olhei e eu falei, esse homem nunca vai me querer, mas ele é tão bonito que ele merece um like. E aí dei like nele. Por via das dúvidas, ele tinha me likeado também. Primeiro contato do Julian que ele fez comigo, eu lembro que era um dia chuvoso. 11 horas da noite, esse homem me manda mensagem. E eu falei, mas é nunca que eu vou sair de madrugada, praticamente, chovendo da minha casa, mesmo que a gente morasse assim perto. Ele me chamou para tomar um vinho. Primeiro dia que o cara fez um contato comigo, eu falei, não, né? Pelo amor de Deus, é óbvio que eu não vou sair pra tomar vinho com você, que eu não sou louca. Mas nem era pelo vinho, nem era pela hora, gente. Pra ser bem sincera, eu tava tão desesperada que o problema nem era esse. O problema é que já tava tarde, eu teria que me arrumar, eu demorava horas nessa época. Hoje em dia eu já sou muito mais básica, mas nessa época em especial, eu era daquele tipo de pessoa que eu precisava estar toda montada pra me sentir bem. E aí, minhas amigas, peguei... Peraí, que eu vou
botar água aqui pra esquentar, que eu liguei o negócio e não botei água. Meus amigas, peguei, falei, olha, não dá. Hoje eu não vou poder, não. Mas um outro dia, amanhã eu posso. Falei isso. Que eu aprendi nesses canais que ficam ensinando a gente a paquerar. Que quando for assim, você fala, ó, tal, hoje eu não posso, mas tal dia eu posso. Aí eu fiz isso, né, a estratégia. Aí ele falou, ai, amanhã eu não posso. Mas tá bom, muito obrigada. E ali começou a minha história de destruição e de cura, porque na semana seguinte ele voltou a fazer contato comigo. Eu estava num nível de carência tão grande que nesse meio tempo, num meio tempo de 5 dias, eu comecei a conversar com uma outra pessoa. Essa outra pessoa me mandava foto, me mandava um monte de coisa. E tipo assim, teoricamente, em 5 dias conversando com essa pessoa, eu tinha a sensação de que nós éramos namorados. Olha a loucura. Porque ele vivia me mandando foto o dia inteiro. A gente conversava muito. Então eu tinha aquela sensação de que nós estamos namorando. E aí, esse cara, a gente chegou a se encontrar, almoçamos juntos. Foi tão legal o papo, porque a princípio a gente só tomou café. Tomamos um cafezinho, conversamos, mas o papo foi tão legal. E chega uma certa hora aqui em Paris, tipo assim, meio-dia, você não pode mais ficar só tomando café. Ou você vaza, dependendo do lugar, tá? Mas esse ambiente onde a gente estava, teoricamente você tem que ir embora. Ou você vai embora ou você fica pra almoçar. E aí ele falou, vamos almoçar. Gente, o cara já de cara já pagou o almoço. Olha, tava passando fome? Não. Mas assim, esses aplicativos as pessoas geralmente não investem muito, né? Porque é o primeiro encontro, você não sabe se vai gostar da pessoa. O fato dele já ter pagado, assim, sem miséria, sabe? Já deu 40 euros, assim, de cara no almoço. E ele era engenheiro, então meu olho já cresceu, né? Ó, tô contando pra vocês sem florear muito. Sem florear, não. Tô contando até com muitos detalhes, mas assim, eu não tô escondendo as coisas que aconteciam e o que eu pensava e como eu pensava. Tô sendo real, jogando limpo com vocês. Eu tinha o olho grande porque eu vi que ele era engenheiro. E, teoricamente, eu tinha aquela mentalidade que o cara tem que ser o bambambam, porque se não for bambambam, eu não queria. Tô sendo bem realista. Então, ali eu já me senti mais segura, porque teoricamente pagou. É um engenheiro, então é uma pessoa que tem poder aquisitivo. Teoricamente, a minha cabeça não estava na relação, não estava na construção, a minha cabeça estava no status que eu teria perante a sociedade que me cobrava um relacionamento, porque eu tinha várias amigas que já tinham um relacionamento, amigas que moravam fora, que já eram casadas, a minha família de uma maneira geral, alguns amigos próximos que tinham aquela coisa, meu Deus, mas solteira ainda, né? Que a sociedade ela cobra. E com a pressão da sociedade a gente também começa a se cobrar. Então eu tava realmente assim pensando, eu quero ter uma pessoa bacana para apresentar para a sociedade. Gente, nesse meio tempo, esse cara, eu acho que ele sentiu essa energia interesseira da minha parte, né, que tava só de olho, ó, nos status, porque teoricamente, fisicamente falando, ele não era bonito. Ele fumava, achava até assim charmoso, mas assim, não achava que tinha muita coisa em comum. E eu também não falava francês muito bem nessa época. Então assim, a chance de dar M era grande, mas eu queria. E eu lembro que no sábado a gente tinha ficado de jantar, de ele me levar num restaurante, que inclusive ele já tinha até me mandado foto desse restaurante. Ele falou, nós vamos vir aqui.
E eu, quando ele falou pra mim, a gente vai jantar, vamos num restaurante. Minha filha, eu já tava assim, ó. Meu Deus do céu, quando que a gente vai se ver? E eu mandava mensagem pra confirmar o encontro, cadê? Que o cara me deu bolo. O cara me deu um bolo e eu ficava tentando mandar mensagem. Gente, não façam isso. Não faça isso. A pessoa ficou de te encontrar e ela não entrou em contato com você, isso daí é uma resposta clara, você não precisa de mais. Aí eu fui me humilhar, escrevi textão, né, tudo errado, porque eu jogava do translator, e translator nem sempre traduz ao pé da letra, mas enfim, o grande ponto é que isso aconteceu no sábado, fiquei muito mal no domingo. Segunda-feira foi quando eu decidi reagir. Naquele momento em que eu decidi reagir, acordar pra vida, tipo assim, Joyce, acorda. A bênção do Julian me manda mensagem. Percebam a conexão. Eu estava mal, eu estava péssima. Quando que o Julian reapareceu? Aí, minhas amigas, eu sei que ele me convidou para um café. Ali ele já foi menos ousado. Me convidou para um café. Nós fomos pela primeira vez, eu fui no Starbucks. Eu achei super legal. Ali a gente já começou a conversar. Criamos aquela pseudo-conexão. E eu falei, bom, ele é tão bonito. Gente, ele era tão bonito, mas tão bonito. Alto. Tão tipão. Que eu, quando olhei, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu lembrei do feio, né? Lembra que eu tinha essa coisa do status na minha cabeça? Eu queria ter o bonitão pra apresentar. Não só o bonitão, eu queria ter um rico. Eu queria ter um gringo pra chegar no Brasil, ó, falar, ó, meu gringo. Eu não tô mentindo não, gente. Eu tô falando assim, o que muitas vezes a gente pensa, mas não tem coragem de falar pras pessoas. Eu queria ter essa pessoa ao meu lado. E aí, nessa coisa, com esse bonitão, ficava assim, né? Naquela coisa. Ah, se... Pensava, né? Na minha cabeça, cá com os meus botões. Se eu ficar com ele, né? Se ele me ligar, porque ele não me deu certeza de nada. Falou pra mim, quarta-feira, de repente, eu te ligo. De repente, a gente se fala. Na verdade, ele nem falou dia. Aí, passou um dia, ele não falou nada, eu também não falei, que eu tava tentando me segurar, lembra? Passou um dia, ele me convidou pra ir na casa dele. Cheguei na casa do cara. Gente, que casa. Era um apartamento, assim, não era nada mas também não era nada Era um apartamento bonito, um homem que morava sozinho. Mas tinha um ponto. Tinha um ponto um pouco intrigante. Muitas coisas de mulher. Visivelmente, Julian ainda tinha alguém na vida dele. Mas vocês acham que a Joyce pulou fora naquele momento em que ela chegou no banheiro? Gente, imagina. Banheiro da casa do cara, cheio de coisa de mulher. Que você via que eram as coisas dela. Aí ele falou pra mim, não, é minha ex. Teoricamente a gente tá separado, mas ela ainda vai tirar as coisas dela daqui. Eu vou me mudar, na verdade. Ela ainda não tirou. Eu ainda tô aqui e tudo mais. E ali eu ignorei totalmente essa bandeira branca. Ignorei mais ainda o fato de que todas as vezes que esse cara entrava em contato comigo era sempre assim. 11 horas da noite, meia-noite. Vocês acham que a Joyce deixava de ir? Não, porque eu tava focada o quê? No status. Eu tava focada o quê? Eu até tava gostando dele, porque ele é realmente um homem gostoso, com um G maiúsculo. Ele é bonito,
Hoje em dia eu já não sei mais, as últimas vezes que encontrei não achei tudo isso. Mas ele é muito bonito e ele tinha o status que eu queria, né? Um francês, estabilizado na profissão, então tinha uma boa profissão, ele trabalhava no banco, né? Então, assim, era o tipão, o homem perfeito pra mim, que eu entendia que era o presente de Deus pra minha vida. Ignorei todas essas bandeiras. Conclusão disso, vivi um relacionamento extremamente enlouquecedor, porque era um homem que tinha várias mulheres. Até então eu nunca vi nada, eu nunca peguei nada. Ele não era do tipo de pessoa que se expunha. Você entrava, e até hoje eu acredito que seja assim, você entra no perfil dele, ele só segue mulheres e muitas mulheres seguem ele. Na verdade, ele seguia homens também, mas muita mulher seguindo ele. Ele vive viajando, então é daquele tipo de pessoa que com certeza deve comer geral. Desculpa, que é até um termo pejorativo para nós mulheres. Mas como eu hoje percebo que ele não é o tipo de pessoa que se relaciona com o coração, eu entendo que ele é do tipo de homem que só queria, iludir as mulheres. Literalmente, só iludir. Porque quando não era comigo, era com outra, era com outra, era com outra. Até que um belo dia, tô contando a história mais assim, detalhada. Então fica aí, minha amiga, não desiste não que vai dar certo. Até que um belo dia, eu ficava tão perturbada por causa desse rapaz, gente, que eu queria saber o futuro. Porque era uma relação assim muito louca, tipo, um dia ele queria, aí ele vinha, sumia um mês, aí reaparecia. E nesse meio tempo uma outra pessoa falou pra mim que ele gostava de mim. Então eu criava aquela expectativa, aquele sonho, aquela irrealidade. Nessa época, eu tinha um vício em tarô. Eu precisava assistir alguma leitura de tarô, eu precisava ter certeza das coisas, né? Tarô do amor. Conta aqui se alguma de vocês tem essa mania. E aí eu assistia muitos jogos de tarô na internet, porque eu queria entender a mente dele, eu queria saber se ele gostava de mim, se ele não gostava. Então, durante muitas vezes, assim, eu ficava muito bem ou eu ficava muito mal, dependendo da tirada do tarô lá, que eu sou geminiana. Mas enfim, aí um belo dia eu encontrei uma moça na internet, eu senti que aquela mulher, ela tinha muitas informações, assim, eu senti que ela sabia muito. E eu fiz contato com ela, uma taróloga do Brasil, fiz contato com ela pra jogar. E foi a primeira pessoa, gente, eu não sei se você acredita, se você não acredita, eu acredito, né? Embora eu hoje não aconselhe ninguém a fazer, porque eu acho que o nosso futuro a gente constrói agora. Então, quando a gente vibra essa ansiedade de saber o futuro, você tá vibrando mais ansiedade. E quanto mais ansiedade você vibra, mais incerteza você tá jogando pro teu futuro. E ali, minha gente, ela falou pra mim uma coisa que me marcou muito. Eu joguei com ela algumas vezes, eu acho que foi umas 3, 4 vezes no máximo, assim. Sempre quando eu tava muito ansiosa, né? Aquela época de pandemia, não sabia muito bem como é que as coisas iriam ser. E foi ela a primeira pessoa que me falou que ele tinha um perfil extremamente narcisista. Quando ela falou, aquilo até então não tinha feito muito sentido pra mim. Desculpa, porque lembra que eu falei pra vocês que tinha uma pessoa que dizia que eu ia casar com ele, que ele me amava, que ele gostava só de mim, que ele até se relacionava com outras pessoas, mas ele me amava. Eu acreditava e eu queria acreditar naquilo. Só que aí aconteceram várias coisas, né? E dentre essas várias coisas, ele terminou comigo, porque ele começou a namorar com uma outra pessoa. Essa outra pessoa, quando eu descobri quem era essa pessoa, eu fiquei muito mal, porque era uma mulher assim que você olhava, eu não conheço a pessoa, não sei quem ela é como pessoa, mas
fisicamente, esteticamente, velho, eu olhava pra mim extremamente complexada, porque eu tinha muito complexo. Gente, eu jamais estaria praticamente sem nenhuma maquiagem, com a boca estourada de herpes, gravando vídeo naquela época. Naquela época, eu perdia muito timing dos vídeos, eu tinha intuições e deixava de gravar porque eu ficava horas me maquiando. Se você pegar meus vídeos antigos, você vai ver que eu tava com a maquiagem extremamente carregada, porque eu precisava me apresentar bem. Tamanho complexo que eu tinha, eu tentava me esconder, na verdade. Mas essa mulher, quando eu vi, assim, ela tinha uma vida, assim, muito, sabe, francesa, branca, porque, sim, eu tinha um complexo muito grande com essa coisa de ser preta, né? Porque eu tive esse trauma de ser sempre a última, porque eu era preta do meu grupo. Tem a questão da solidão da mulher preta também, porque eu realmente acredito. Então eu tinha esse complexo, ela era loira, ela era branca, ela era francesa, ela tinha uma empresa de bolsas, ou seja, ela era uma empresária, eu era femme de menagem, trabalhava com limpeza. Então, assim, eu via aquela mulher e eu sentia, assim, uma certa tristeza, eu me sentia muito pequena, porque eu falava, cara, é óbvio que ele vai escolher ela, ele nunca vai ficar comigo, ele nunca vai ter coragem de me apresentar pra ninguém. Só que, ao mesmo tempo, olha como é que Deus é perfeito, porque ele colocou ao meu lado pessoas, outras meninas, outras amigas, que tinham exatamente a mesma situação que a minha, que também trabalhavam com limpeza e que tinham namorados franceses que eram apaixonados por elas. Então hoje eu consigo enxergar que era muito mais um complexo meu, mas naquele momento, como eu tava com a minha autoestima muito em baixa, como eu tinha muitas questões emocionais mal resolvidas, eu achava que aquilo dali era um pré-requisito para que ele não estivesse comigo, para que ele escolhesse aquela pessoa. E com tudo isso, gente, essa cartomante, ela falou pra mim uma coisa que não sei por quê, mas ela falou e fez sentido pra mim. Naquele momento não, porque eu tava muito focada só nele. Mas ela falou assim, ó, esse cara, ele não é o amor da tua vida. O amor da sua vida é um canceriano. Ainda pensei, falei, ai, será que é o carinha que eu tô conversando? Porque lembra que eu falei, gente, carente. Eu tava sozinha, mas assim, eu tava tentando ser feliz. Então eu conversava com outras pessoas pra, tipo assim, substituir, pra tentar de alguma forma não ficar só comigo. E aí ela falou pra mim, o amor da sua vida, ele é um canceriano, espiritualizado, tem tudo a ver com você. No início vai ser um pouco confuso. Lembra que eu contei? Nós estamos na segunda temporada e na última temporada do nosso relacionamento. E ele tem tudo a ver com você. E no início vai ser muito confuso, mas depois vai ficar tudo de bom. E quando ela falou aquilo, eu achei assim, deve ser mentira dessa mulher. Não, nem pensei que era mentira não, mas eu não acreditei. Eu não acreditei, mas eu falei, bom, daqui a 3 anos, né? Meu arroz vai queimar. Queimou não, gente. Quase. Mas enfim. E ali naquele momento que ela falou que eu ia conhecer o amor da minha vida, embora eu não tenha acreditado, deixei acontecer, ela tinha falado pra mim, em 2 anos, você vai conhecer o amor da sua vida. Eu não acreditei, falei, deve ser mentira dessa mulher. Gente, no final das contas, em 3 anos eu conheci o meu namorado, que é o homem mais incrível que eu já conheci na minha vida, como ser humano, antes de ser meu namorado, como ser humano. A pessoa assim que eu olho e falo, cara, ele é muito foda e ele tinha que ser meu.
ele tinha que ser meu, ele não podia ser de ninguém. E hoje eu consigo entender por que naquele momento onde eu tava tão carente, que a gente não se encontrou. E eu sempre, inclusive a gente conversa sobre isso, eu falo assim, cara, olha que incrível, né? Olha que importante. Às vezes a gente demorar pra encontrar uma pessoa legal na nossa vida. Porque se eu tivesse encontrado com o meu namorado, com esse homem maravilhoso que me preenche, que me transborda de tanto amor, de tanto carinho, de tanto cuidado, de tanto estímulo positivo, porque ele me motiva, gente. Enfim, tenho muitas coisas boas para falar sobre ele, assim. Inclusive, a gente fez uma viagem inesquecível. Inesquecível. Vivemos momentos, assim, muito importantes para nós como casal. Ele me estimulou assim ao máximo, sabe? Eu com medo da natureza e ele me empurrando assim, não, vamos, vem! Pegava na minha mão e eu me sentia assim, segura, protegida. Nossa, foi muito importante pra mim. E a gente conversa sobre isso, eu falo sobre isso pra ele, que se eu tivesse conhecido ele naquele momento, quando eu tava enrolada com esse cara, eu jamais na minha vida olharia pra ele. Porque lembra que eu falei pra vocês? Eu queria um status, eu queria um relacionamento pra exibir. Então, na minha cabeça, eu jamais me relacionaria com alguém que fosse tão normal, tão simples, tão comum. É um homem que hoje, ao meu ponto de vista, é lindo. Mas, naquele momento, lembra que eu tinha o ideal? A menina complexada, a menina preta que veio da comunidade queria ter um gringo louro, bonito, com cara de rico para exibir para a sociedade. Então, o que eu quero, a minha intenção com esse vídeo é dizer para você, mulher solteira que tá aí querendo ter relacionamento, não reclame da demora. Entenda, minha amiga, que até a demora ela tem um propósito. O propósito é te melhorar como pessoa, te melhorar como ser humano, é trabalhar aquela outra pessoa também, porque hoje, conversando com meu namorado, eu acho interessante que nós estávamos vivendo as nossas histórias com os nossos exes. Se a gente tivesse se conhecido, para vocês terem uma noção, meu namorado nem morava aqui em Paris, ele morava na Suécia. Então, a gente nunca teria se encontrado. Então, precisou que tantas coisas acontecessem, tanto na vida dele quanto na minha, para que a gente hoje estivesse junto e para que a gente vivesse o relacionamento que nós vivemos hoje. Então, assim, é sobre isso, sabe? Confia em Deus, confia no universo, entenda que a espiritualidade sabe o que tá fazendo, por que você tá demorando um pouco mais. Perceba que você não tá pronta ainda para receber o amor da tua vida, como eu não estava. Gente, ó, vou falar para vocês, quando eu tava nesse processo de transformação, de preparação para ter o meu relacionamento, eu lembro que eu tive um sonho. No meu sonho, eu tava andando na praia de Copacabana, eu me lembro exatamente, na região do Leme, tava andando ali com o meu namorado, um francês louro, bonito também, com as suas duas filhas. Nesse sonho, meu namorado tinha duas filhas e tava o pai dele. A gente tava andando assim, e aí eu falava quer dizer, eu tava deitada numa cama. É como se ele estivesse conversando comigo, e aí ele falava assim pra mim: olha, aquilo que você fez me magoou muito, eu não gostei disso que você fez. E eu lembro que eu ficava tentando pedir desculpa pra ele, né? Eu tava andando primeiro na praia e depois teve um corte, um flash, e ele tava conversando comigo assim, olhando pra mim com um olhar de decepção. E eu pedindo desculpas pra ele. E logo depois de muitos anos, quando eu conheci meu namorado, foi exatamente isso que aconteceu. É muito louco, né? Foi como se fosse um déjà vu. Assim, a gente teve muitas brigas já, eu posso até falar sobre isso, né? Sobre o meu relacionamento, mas o grande ponto é que naquele momento eu, apesar de querer muito uma relação, de estar ali aberta, de coração aberto e pronta para viver um amor, eu ainda não estava 100%, né, plena.
eu estava querendo ter uma relação, mas eu ainda não estava pronta para ter uma relação. Tanto é que eu quase destruí a minha. E hoje, graças a Deus, eu consegui reverter a situação, me trabalhando, porque eu poderia ter perdido meu relacionamento. E aí vocês me digam se vocês querem saber essa parte 3 da história, porque eu tô na parte 2. Mas o grande ponto é que não adianta Deus colocar uma pessoa na tua vida e você vai lá e estraga tudo em 2 segundos porque você ainda não sabe lidar com aquilo. Porque às vezes, gente, a gente acha que a gente quer o melhor e às vezes não, minha amiga. Às vezes você ainda tá com o pensamento de que você merece sofrer. Então, se você tiver essa ideia inconsciente, você vai fazer de tudo para destruir a tua relação. Então, não reclame do tempo, da demora, da espera. Saiba que Deus sabe de tudo e com toda certeza, na hora certa, a pessoa certa vai chegar na tua vida. A pessoa certa, entendeu? Não é a pessoa que te deixa esperando, não é a pessoa que te dá vácuo, não é a pessoa que te dá bolo, não é a pessoa que some, não é a pessoa que te deixa insegura, não é a pessoa que volta com o ex, é a pessoa certa, a pessoa que Deus também está trabalhando lá emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, para também receber você na vida dele. Assim como hoje é o meu relacionamento. E para você que ficou até essa etapa do vídeo, eu vou deixar o link aqui do meu canal, onde eu falo só sobre relacionamento amoroso. E lá a gente vai poder falar sobre muitas coisas. Então vai lá, se inscreve no canal, vai ter muito conteúdo, gente. Conteúdo para te ajudar a, primeiramente, você ter um relacionamento com você mesma, para que futuramente você possa ter um relacionamento com uma outra pessoa. Tá bom, minhas amigas? Eu espero que vocês tenham gostado e me contem aqui se vocês querem a parte 3 desse vídeo, tá bom?